Começando agora então a parte prática, né? Nós vimos a parte teórica, entendemos como que é a estrutura do Word, visualizamos que o Word ele tem as duas divisões que seriam a guia, que seria o conjunto maior, e os grupos, que seriam o conjunto menor, né? Vimos que nós temos 8 guias para trabalhar, vimos também que são 20 grupos para ser estudado, né? Entendemos para que funciona cada guia, né? E agora eu vou passar para vocês o que é mais cobrado em concurso, né? Porque se for colocar opção por opção, vai ser uma aula muito cansativa, né? Muito maçante. E então eu vou colocar para vocês o que mais se cobra, perfeito? E aí o que mais se cobra, né? São os atalhos e os comandos específicos, tá? Então vamos entender o seguinte. Nós falamos, né, que a página inicial, né, ela é uma guia, uma das guias principais, juntamente com inserir, né, e layout da página. A página inicial vai trabalhar com todas as configurações de texto, de parágrafos, né, alinhamento, né, e nós vamos começar a falar com a página inicial sobre a área de transferência. A área de transferências, muitas pessoas não sabem, né, imaginam que é só o Ctrl C, o Ctrl X e o Ctrl V, né. Para quem não conhece, né, Ctrl C, deixa eu aumentar já que nós estamos utilizando a página inicial, vou digitar aqui Ctrl C, Ctrl mais X e Ctrl V. Vou utilizar aqui a página inicial e depois eu mostro para vocês. Outra coisa que eu ia esquecendo já de falar, galera. Toda vez que você abre o Word, né, 2013, eu preciso saber de umas coisinhas interessantes que já caiu no concurso da CESP, tá? Primeiro, qual é o nome que se dá ao documento aberto que nunca foi salvo no seu computador ou na nuvem também, por exemplo, né? É documento 1. Documento 1. Outra coisa também que cobrou: qual é a fonte e o tamanho padrão? A fonte é calibre e o tamanho é 11. Tá? Então, lembre-se, nome, documento 1, tamanho, calibre, tamanho 11. E perguntaram também qual que é o alinhamento padrão do Word. O alinhamento padrão é alinhado à esquerda. Então, não podemos se esquecer disso, tá? Então, quando você abre um documento novo, essas são as configurações padrão do Word. Vai vir com o nome documento 1, vai vir com a fonte calibre do tamanho 11 e o alinhamento sempre vai ser à esquerda, tá? E a cor sempre vai ser preta, tá? Beleza? Então, essas são as configurações padrão, né? Quando se trata do Word de 2013. Beleza? Então, isso a gente precisa saber, tá? E aí eu falei para vocês sobre o Ctrl C, Ctrl X e Ctrl V. Vou aumentar aqui para facilitar, depois eu vou explicar para vocês o que seria isso, né? Vou colocar aqui 72, né? Vou aumentar o zoom, como a gente viu na aula teórica aqui no lado direito, né? Na parte inferior. Ficou bacana para vocês enxergarem. E aí o que eu preciso saber? Quando você trabalha, né, vou selecionar aqui, por exemplo, quando você trabalha com a área de transferência, eu posso pegar esse Ctrl C, né, essa informação Ctrl C, e posso mandar para o Excel,
posso mandar para o PowerPoint, posso mandar para o Outlook. Então, a área de transferência não é restrita somente ao meu documento, ela é aplicada a todo e qualquer tipo de software, né, que se encaixa, que se enquadre no Office. Então, Word, Excel, PowerPoint, que são os 3 cobrados, eu posso colocar esse Ctrl+C no Excel, eu posso colocar esse Ctrl+C no outro documento Word, por exemplo, ou posso colocar também no PowerPoint. Perfeito? E aí outra coisa interessante que a gente precisa saber, né? Vou primeiramente, né? Vocês viram que eu apliquei uma configuração, né? As configurações são aplicadas, como eu estou trabalhando com a fonte, no grupo fonte. Eu posso aplicar negrito, né? Eu posso aplicar itálico, eu posso aplicar sublinhado. Essas 3 funcionalidades caem direto em concurso, né? Negrito, itálico e sublinhado. Só que não adianta só saber que está aplicado, né? Eu preciso saber o atalho dele. Como que eu aplico através de atalho? Para aplicar utilizando somente o teclado, Ctrl N, né? Controle, né? Ctrl mais N você deixa em negrito. Na verdade eu vou dar um Ctrl N, você vai ver que vai desmarcar o negrito. Ctrl I, galera, você deixa em itálico, no meu caso dele desfez, e Ctrl, né, U, né, perdão, Ctrl S, ele desfaz o sublinhado, tá? Então repetindo aí, Ctrl N, vou selecionar aqui, Ctrl N vai deixar em negrito, né, Ctrl I vai deixar em itálico e Ctrl S, né, vai deixar sublinhado. Ah, professor, por que você falou Ctrl U? Porque Ctrl U é aplicado no Writer, que seria o U seria de underline, tá, gente? Então por isso que eu confundi, tá? Então vou dar um Ctrl Z, né? Vai desfazer a alteração. Ctrl Z novamente vai desfazer a alteração e Ctrl C vai desfazer a alteração. Você percebam que quando eu apliquei negrito, ficou aplicado aqui, ó, ficou uma cor mais escura no atalho. Já se cobrou, né, de bancas que é o seguinte, ele dá essa tela, dá um print nessa tela e pergunta o seguinte: a partir da tela do grupo fonte, quais são as configurações que estão aplicadas, né? Aí vai aparecer lá negrito, itálico e sublinhado. Falso, só está aplicado negrito e sublinhado. O itálico ele não está aplicado. Quando ele se aplica, olha como é que fica, certo? Então, negrito, itálico e sublinhado. Ctrl N, Ctrl I, Ctrl S. Perfeito, gente? Tranquilo, então, vimos aqui as configurações, tá? E aí, como eu já realizei uma configuração aqui, né? Vou selecionar aqui, né? Já coloquei negrito e sublinhado. Vou selecionar, vou dar um Ctrl C, que é para copiar, né? Podemos também utilizar o teclado, né? No botão direito vai aparecer as opções, né? Copiar, recortar, da mesma forma que eu coloquei. E eu vou dar um Enter aqui, tá? Quando eu vou dar um Enter, eu vou mostrar uma coisa que sempre cai em concurso também, que é a questão de colar especial. O que é colar especial, gente? Colar especial, ele vai falar o seguinte: você quer colar com as configurações originais, você quer colar conforme o destino. Por exemplo, vamos supor que eu esteja com outro documento aberto, né, e eu estou copiando esse Ctrl+C para o outro documento. Aqui, né, tá com a fonte Calibre 72, só que lá no outro documento tá com a fonte, né, Calibre 11. Então, como eu colo conforme o destino, na hora que eu colar, vai ficar somente a configuração do destino, certo? Se eu colar conforme o original, vai essas opções para lá, né? Ou você tem a opção de colar somente texto. Então, você vai colar somente o texto. Não vai colar, por exemplo, conforme as configurações de destino, né? E nem das configurações de original. Então, essa que é a funcionalidade que você precisa saber. Quando você seleciona aqui, por exemplo, colar, vai aparecer aqui, ó, manter formatação original, que é da onde você está copiando. Mesclar formatação, você vai juntar, né, as duas formatações ou somente texto. Beleza? Então, isso que seria que você precisa saber quando se fala de colar especial. Bom, outra coisa importante, né? Vou selecionar agora o Ctrl X e vou aplicar a cor vermelha.
tá? Então eu tenho o Ctrl C que está aqui, eu tenho o Ctrl X que está na aplicação vermelha. Na área de transferência, quando eu, por exemplo, seleciono o meu texto e aplico em pincel de formatação, certo? E aí eu vou selecionar outra parte do texto, as configurações que estão aplicadas aqui, por exemplo, está aplicado negrito, está aplicado sublinhado e a cor preta, por exemplo, né? E nós vimos que o Ctrl X ele está aplicado somente negrito e na cor vermelha. Quando eu selecionei a palavra em questão, apliquei em pincel de formatação e eu clico aqui, ó, na palavra em questão, olha o que aconteceu. O pincel de formatação vai aplicar o que eu selecionei aqui. Tá? Se vocês viram que eu nem preciso selecionar, que é isso também é uma pegadinha, tá? Por exemplo, se eu coloco o cursor no meio da palavra, eu posso aplicar a configuração que eu quiser. Por exemplo, posso deixar em negrito, eu posso deixar sublinhado, eu posso deixar em itálico, certo? O cursor, ele fica na palavra, então não necessariamente eu preciso selecionar, né? No caso eu vou selecionar aqui porque eu tenho não só uma palavra, né? Eu tenho espaço, mais um símbolo e mais um caractere, que seria o C, né? Então eu vou selecionar tudo. Então já até pegadinha de concurso público, né? Quando eu seleciono, por exemplo, somente o cursor na palavra, vai se aplicar na formatação. Eu não sou obrigado necessariamente a ter que selecioná-lo, perfeito? Então eu selecionei aqui, ó, né? Aqui está com a configuração de negrito, né, sublinhado e a cor preta. Se eu apertei pincel de formatação por exemplo, se eu selecionar, claro, vai aplicar em tudo, né, como eu fiz agora. Mas se eu quisesse, por exemplo, somente essa palavra, eu vou aqui, né, seleciono aqui, pincel de formatação e aplico somente na palavra. Não necessariamente preciso. Agora, eu quero selecionar tudo, por exemplo, eu quero aplicar toda a formatação, né, de Ctrl C, né, para o Ctrl X, então se aplicou. E aí a gente finaliza a parte de área de transferência. Lembrando que a área de transferência não se aplica somente, né? Não se aplica somente no documento Word em questão que você esteja trabalhando. Ele pode trabalhar com outro documento, pode trabalhar com Excel, pode trabalhar com PowerPoint, enfim, todos os aplicativos do Office em questão. Você pode copiar um objeto, copiar um texto, perfeito? E você pode aplicar a formatação conforme você desejar. E aí a gente finaliza a parte do grupo área de transferência. Vimos também que nós podemos alterar o tipo da fonte, né? Nós podemos alterar o tamanho, podemos colocar em negrito, itálico, sublinhado, Ctrl N, Ctrl I, né? E Ctrl S. E aí nós vamos aprender que também nós podemos colocar a parte de cor, né? A partir da cor você vai ser, por exemplo, lembrando que se eu quero aplicar somente na palavra, não necessariamente preciso selecioná-la. Eu posso, por exemplo, eu quero colocar vermelho no Ctrl somente. Coloco meu cursor na palavra em questão e aperto aqui e vai ser aplicado. Vocês viram que legal, que interessante? Então, se eu quero aplicar para tudo, eu vou lá e seleciono. Bom, e aí tem um outro botão que cai em concurso também, que é interessante salientar, que é esse botão aqui, ó, limpar toda a formatação. Quando eu clicar nesse limpar toda a formatação, olha o que vai acontecer. Ele vai tirar todas as configurações que foram feitas. Ele tirou a alteração do tamanho da fonte, do tipo da fonte, do negrito, do itálico, do sublinhado, da cor vermelha, né? E ele deixou no formato original, quando ele foi digitado, certo? Então, esse botãozinho, esse Azinho seguido da borracha, galera, é um botão bem interessante que costuma cair em questão de concurso público. Quando se aplicado ele, pode perguntar, por exemplo, uma CESP da vida, né? O CESP ele pode perguntar o seguinte: quando se aplicado o comando limpar formatação, vai ser desfeita a última formatação feita no documento? Verdadeiro ou falso? Falso, porque ele volta aos padrões originais. Tanto é que está selecionado, ó, calibre 11. Cor preta, não tem nada aplicado e do tipo alinhado à esquerda do parágrafo. Então ele se aplica à formatação original, uma vez que você limpa todas as formatações.
tá? Então, fiquem atentos. Uma vez que se aplicado limpar toda a formatação, que é esse azinho seguido da borracha, você apaga todas as configurações aplicadas, perfeito? Outra coisa interessante, vocês perceberam, né, que o meu texto está todo em maiúsculo. Por exemplo, mas eu digitei errado. Eu não queria ficar todo em maiúsculo, eu queria que ficasse todo em minúsculo. Eu vou ter que redigitar novamente? Não. O Word tem esse botão, né, esse comando, né, que é chamado de maiúsculos e minúsculas. Esse A maiúsculo seguido desse A minúsculo. O que esse comando faz, galera? Esse comando permite que você, né, se você clicar aqui na setinha, ele vai falar o seguinte: você quer como? Você quer tudo minúsculo? Vai ficar tudo minúsculo? Não, eu não quero tudo minúsculo. Eu quero, por exemplo, professor, que fique somente a primeira letra, a primeira sentença, né, em maiúscula. Tá aqui, o Ctrl, somente a primeira. Mas eu não quero somente a primeira. Eu quero que cada palavra, colocar que cada inicial seja em maiúscula. Tá aqui. Certo? Eu quero que seja tudo em maiúsculo, conforme estava no padrão anterior. Aqui. Então esse botão Azinho e esse A maiúsculo e esse A minúsculo chama maiúsculos e minúsculas. Então ele permite que você não necessite redigir novamente, né, todo, né, o seu documento. Né? E aí a gente finaliza mais um grupo, o grupo esse fonte. Nós vamos agora para o grupo parágrafo. O que cai em parágrafo, né, gente? O que cai, que pode ser cobrado? É o alinhamento, né? Se ele está, por exemplo, no caso ele está aplicado alinhamento à esquerda. Se eu, por exemplo, selecionar aqui, alinhamento centralizado, né? Se eu selecionar dessa forma, alinhamento à direita. E se eu selecionar dessa forma, alinhamento justificado. Né? Pode ser cobrado também essa questão dessa setinha para cima e para baixo. Essa setinha para cima e para baixo é chamada de espaçamento entre linhas. Né? E aí quando você aplica, você pode perceber que o texto para baixo vai diminuindo, né? Beleza? Então esse é outro comandinho. Outro que pode ser caído é essa questão desse... Olá, meus amigos! Inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula aqui da Lá Concurso é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade do nosso site, conhecer os nossos professores. Eu quero passar um recado para você. Se você quer continuar a assistir o restante dessa videoaula, você quer fazer um dos nossos cursos específicos para a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, então clique aqui embaixo e converse com um dos nossos atendentes. Atenção, os nossos cursos, nós temos 8, 9 cursos a partir de R$20. É isso mesmo, né? Professor, quais são os cursos da Lá Concurso? Olha aqui. Temos 3 conhecimentos básicos, né? Um para fundamental, médio e superior. Todos eles, a partir de... são 10 parcelas de R$20. Tá? Curso aí para técnico administrativo educacional, área da secretaria, 10 de 35. Ajudante administrativo, 10 de 35. Fiscal de postura, 10 de 35. Fiscal de tributos, 10 de 35. E, claro, a nossa cereja do bolo, professor de pedagogia, 10 de 35. Inclusive, a nossa professora titular aqui da Lá Concursos, para quem não conhece a Lá Concurso é uma empresa cuiabana. Nós estamos trazendo o quê? Estamos trazendo a professora Márcia Argil, lá do Rio de Janeiro. Ela chega dia 28 para gravar completaço o quê? A parte de conhecimentos específicos, que é a parte pedagógica. Tá certo, meus amigos? Então venha estudar conosco aqui na Lá Concurso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai ficar fã de carteirinha do nosso site. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.